Pessoal, falando um pouquinho mais sobre o meu início aí na área clínica, né? Eu não sei se todo mundo teve esse mesmo início, se foi por esse mesmo caminho, mas eu tive um início que deu certo pra mim, que super funcionou, que funciona até hoje. Então eu quero compartilhar aqui com vocês, porque pode ser que isso também seja um caminho que dê certo para outras pessoas. Assim como algumas amigas já vieram me perguntar, já me pediram algumas orientações, e para algumas também funcionou, né? Quem me deu o feedback aí também funcionou. Outras estão nesse processo agora, há pouquinho tempo. Eu tive amigas me perguntando, me pedindo orientações sobre isso. Então, eu quero dividir aqui com vocês a minha experiência dentro da área clínica, né? De como que foi esse início, de como eu trilhei esse caminho, né? Já falei bem rápido num vídeo anterior sobre a questão de ter metido as caras, procurado vídeos sobre o assunto de como criar site, como divulgar site, como atrair clientes. Então, assim, todo esse conteúdo que exista aí nas mídias, YouTube, etc., que venha acrescentar nesse sentido, caso você não se sinta ainda preparado ou preparada nesse aspecto, procure, corra atrás, sempre tem algo positivo, tem algo que acrescenta. Então procure esses conteúdos que venham agregar, que venham te ensinar um pouco mais sobre essa questão de marketing, de divulgação, de criação de site, caso você ainda não tenha. Então eu fiz esse percurso, né? Procurei todo o conteúdo que eu sabia que iria agregar na minha vida profissional, fiz o meu próprio site, fiz cartões, mandei fazer, né? Acho que é normal de psicóloga da antiga mandar fazer cartão. Hoje em dia já é outro tipo de divulgação, mas enfim, o cartão eu acredito que também ainda tenha um resultado, né? Assim, depende muito do público também, né? Se você quer atingir um público de mais idade, a questão de WhatsApp, de Facebook e tal, talvez não seja tão assertiva. E aí o cartão tenha mais resultado. Então, depende muito de qual é o teu foco, de qual é o teu público, né? Faça todas as possibilidades, tudo que você puder, que estiver ao seu alcance, faça, porque eu acredito que sempre vai dar certo. Por mais que às vezes atinja uma, duas, três pessoas, mas vai ter algum resultado ali, sabe? Agora, faça outras coisas também. Não foque em um tipo, por exemplo, só de divulgação. Não foque só em cartão, porque você sabe que cartão não é 100% assertivo. Então, foque também em divulgação pelas redes sociais, divulgação pelos seus contatos do WhatsApp, por e-mail. Enfim, busque as ferramentas da atualidade, né, que tem esse impacto hoje em dia em relação à divulgação. Então, divulgue, 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 divulgue. Isso é essencial. Você divulgar o seu trabalho, seja num post, enfim, cartão e etc. E aí, quando os clientes, né? O que eu fiz? Quando os clientes começaram a aparecer para mim, eu já tinha visto uma sala, eu já tinha tudo assim, estratégia arquitetado, né? Digamos assim. Então, eu já tinha uma sala em vista que eu já tinha ido visitar, era para sublocar, eu sabia já qual era o valor da sublocação por hora. Eu já tinha o meu site divulgado, eu já estava divulgando no Google, nas redes sociais, Facebook, etc. Então já estava com toda essa estratégia montada. E aí começaram a aparecer algumas pessoas, começaram a me procurar e perguntar se eu tinha horário disponível, valor, etc e tal. E qual era a minha estratégia? Eu sempre falava, olha, para esse mês eu não tenho vaga, eu tenho vaga para o próximo mês, porque aí é quando eu já estaria ali com a minha agenda mais cheia para poder começar a atender, tipo assim, né, uma quantidade boa de uma vez, ao invés de atender uma vez, outro na outra semana. Então eu comecei a meio que acumular pacientes para o mês seguinte, que é quando eu iria começar de fato a atender. Então eu comecei a fazer isso. E quando surgiram cerca de 3 pacientes, foi quando realmente eu consegui atender, né? O mês seguinte chegou e eu tinha conquistado ali 3 pacientes que estavam nessa filinha de espera. E eu comecei a atender. Gente, super natural, tudo que você não conhece, tudo que é novo, dá medo, você não sabe se vai dar certo, se você vai fazer da melhor maneira possível, se você vai fazer o correto. Gente, é assim mesmo, tudo que é novo, pensa, seu primeiro dia da escola, na sala de aula, seu primeiro dia na faculdade,
é normal, dá aquele friozinho na barriga, você fica às vezes meio sem saber, ai, como é que vai ser, o que eu vou falar, mas é super natural, sabe? Não fique trazendo tanto isso à tona. Pense que você estudou a beça para estar ali, que você se preparou, que você, enfim, leu muito sobre o assunto, que você procurou pessoas que são referências para te ajudar, caso você, né, estivesse com alguma insegurança, alguma dúvida em alguma questão. E outra, né, assim, a área clínica, gente, é na experiência mesmo, é no dia a dia que a gente vai ali aprendendo cada vez mais, porque a gente não tem na faculdade todos os casos possíveis. Imagina, estudar todas as possibilidades. Tá, a gente estuda, né, as síndromes, os transtornos, etc e tal. Mas a gente não estuda ali na questão do dia a dia, de como aquilo ali vai ser apresentado para nós. Então, o caso, né, na prática, a gente só sabe na vivência. E tá tudo certo, é assim mesmo. Nem sempre ali na hora a gente vai ter as melhores palavras para poder orientar aquela pessoa. Nem sempre a gente vai estar 100%, mas você vai correr atrás. Você vai ali, você não domina muito bem o assunto, vai correr atrás para no próximo atendimento você tá ali, você tá com aquele assunto já, né, mais dominado. Então é assim mesmo, no dia a dia você vai aprendendo. Caso ainda assim exista uma insegurança, existe aí, né, a possibilidade de fazer supervisão. E aí a supervisão te dá ainda mais segurança, porque, né, te ajuda com todas as dúvidas ali que estejam ali você no dia a dia mesmo, né, na prática. Então, corra atrás de tudo isso que esteja ao seu alcance, né? E foi esse o caminho que eu trilhei, que eu percorri em relação à divulgação, e-mail, consultório, subloquei. Então, são estratégias que funcionam, mas é aquilo, você tem que botar em prática, tem que sair realmente da zona de conforto. Você não pode deixar com que o medo tome conta, que o medo seja maior do que a vontade de dar aquele passo. Porque quando o medo se torna maior, realmente a gente paralisa. Porque o medo realmente, quando toma conta, ele paralisa. Então, não deixe o medo ser maior do que a sua vontade de conquistar. Não deixe que o medo seja maior do que a sua autoconfiança. Lembre sempre que você estudou muito, né? A nossa faculdade não é uma faculdade de 1 ou 2 anos. A gente estuda 5 anos. E fora as especializações que a gente faz depois, né? Eu fiz, fora a faculdade de psicologia, eu fiz especialização em psicanálise, fiz especialização em terapia cognitivo-comportamental. E por último, eu fiz aí um curso também na área de perícia judicial do âmbito da psicologia. E graças a Deus consegui um credenciamento pelo TJ do Rio. Então, assim, foi uma baita vitória. Um local também que eu nunca imaginei que eu fosse alcançar, que eu via lá desde a época da faculdade. Putz, meus olhos brilhavam pela psicologia jurídica, mas eu tinha aquela crença limitante de que era uma área muito restrita. Mas acho que 2016, se eu não me engano, para cá, surgiu uma lei que não era mais quem indique. Não era mais aquela coisa de, parente, amigo, de filho de juiz, não. Você, de fato, tem que fazer um curso, tem uma quantidade mínima de horas, você passa por um processo de aprovação, um processo seletivo deles, você encaminha toda a documentação, você encaminha o currículo, e aí sim eles te dizem se você está apto ou não para fazer parte daquele quadro de peritos judiciais, né? E graças a Deus eu consegui mais essa conquista, tá bem fresquinha aí, consegui em junho. Então, ainda tô com friozinho na barriga por essa última conquista. Bom, e aí voltando, né, a questão das conquistas, eu não falei dessa parte. Mas após a questão do consultório, né, eu de fato abri o meu consultório e comecei a atender na área clínica, em cerca de 2 anos começaram a surgir ainda mais possibilidades. Como eu tinha ali o meu site, os meus contatos e tudo mais divulgados no Google, outras empresas também começaram a me procurar. Olha só, uma coisa que eu nem esperava, que eu não imaginava, que eu não procurei. As pessoas simplesmente me viam e teve uma empresa, por exemplo, de exames admissionais, né, exames laborais para outras empresas. E tinha alguns cargos que precisavam de avaliação psicológica, né? É lei, alguns cargos precisam. E aí essa empresa estava sem a psicóloga, né? Não estava mais trabalhando lá.
E aí eles me fizeram a proposta, olha, a gente tem uma demanda esporádica de avaliações psicológicas, você quer? Sempre que tiver, a gente vai passar pra você e tudo mais. Eu falei, lógico, né? Eu nunca fui aquela pessoa de que, ai, deixa eu ver, deixa eu pensar, ai, não sei. Quando você já gera uma dúvida, né? Quando você bota essa dúvida no ar, você já gera uma dúvida também na pessoa que quer te contratar. Então, por mais que às vezes você não saiba muito bem, né, enfim, você vai pesquisar ainda sobre a empresa e tudo mais, de imediato mostra o quanto que você tá feliz com aquela oportunidade. Só de terem te achado, de alguém ter visto que você tá ali, né, que você existe, gente, isso já é muito motivo para comemorar. E dali em diante você realmente avalia se você quer ou não, você fez a proposta, se eles aceitaram. E graças a Deus deu tudo certo, uma ótima empresa, não tenho o que falar até hoje. Aceitaram as condições que eu coloquei e deu tudo certo. E logo após essa empresa, surgiu outra empresa também que falou: olha, Carla, a gente está precisando de uma psicóloga para atender os funcionários aqui da empresa, porque, né, o dono quer fazer esse projeto, qualidade de vida e tudo mais, sendo que a gente precisa que você atenda aqui. Você topa? É um projeto de psicólogo em company, né, que a gente chama aí no mercado. Estudei bastante o assunto e falei, não, vamos estudar direitinho a proposta, mas eu tô super disposta, vamos conversar, tô super disponível, até porque eu falei nesse primeiro momento com a secretária e num segundo momento eu iria conversar com o gerente. E aí a gente estudou melhor ali, né, qual era a demanda, o que de fato ele queria, o que eu poderia oferecer, e a gente alinhou essas expectativas. E graças a Deus também deu tudo certo. Gente, eu acredito muito, assim, quando a gente corre atrás, tem tudo para as coisas darem muito certo. Então, por mais que eu nunca tivesse trabalhado como psicóloga em company, eu vim desse nicho, né, de RH. Então, eu sabia como era estar como psicóloga dentro de uma empresa. Então, eu tenho absoluta certeza que isso me ajudou muito a lidar naquele ambiente, né, a estar e lidar com as pessoas naquele ambiente organizacional. Então, super topei a proposta depois de a gente alinhar as expectativas, negociar valores e tudo mais. E super deu certo também essa empreitada. Foi super positiva, assim. Só houveram ganhos, né? Só houveram possibilidades muito boas e que me agregaram muito de 2015, 2014 para cá. E essa foi mais uma delas. Assim, é uma experiência que sem dúvidas, agregou muito, trouxe muita experiência. Imagina, né? Uma empresa, eu não sei, acho que eram mais de 30 funcionários, era uma empresa de pequeno porte, mas era bastante gente, né, para uma psicóloga assim, né, tão nova atender. Mas a gente foi com a cara e a coragem, a gente dividia em grupos, era uma vez por semana, então cada semana eu atendia 4 ou 5 pessoas, cada uma no seu horário bonitinho, dentro de um tempo pré-determinado, tudo bonitinho como deve ser no consultório, só que, né, eu atendia lá na empresa e num espaço também reservado só para isso, né, era um espaço que não tinha entra e sai de pessoas, não. No dia e no horário que tava ali para mim, psicóloga, usar, era o dia que era eu e os meus pacientes, né? Os funcionários se tornavam meus pacientes naquele dia. E muito bacana, assim, não tenho o que reclamar, não tenho o que falar de negativo. Todas essas experiências super agregaram na minha vida, tanto profissional quanto pessoal. O quanto eu cresci como pessoa, como ser humano, o quanto eu amadureci ainda mais também ao meu lado da empatia, de ter um olhar, sabe, mais humano, de diferente em relação ao outro, de olhar, né, de uma forma diferente o outro com mais delicadeza, com mais afinco, ouvir também de forma mais atenta. Acho que isso é algo que todos nós temos que exercitar muito, né, nos dias atuais, porque, gente, rede social, televisão, tudo isso gera muita ansiedade. A gente tá ali vendo uma tela, daqui a pouco tá vendo outra, daqui a pouco tá vendo outra, e no fim das contas a gente não tá ali vendo nada. Quantas vezes você já parou aí pra pensar que você tava vendo uma coisa, no fim das contas foi ver outra completamente diferente e nem sabia mais o que estava vendo? Então, assim, o que aquilo ali agregou? O que você lembra daquele momento ali que você estava vendo? Provavelmente nada, né?
E se alguém vem falar com você nesse momento, pior ainda. Você nem lembra depois que a pessoa veio falar com você. Então, assim, é um exercício que a gente tem que fazer com a gente mesmo. Alguém vem falar, você tá com o celular na mão? Para, bloqueia o celular, deixa de lado, dê atenção exclusiva àquela pessoa, dê o seu tempo, ouça o que ela tem para falar. Se você não pode falar no momento, tá ocupado, tá trabalhando, etc., super compreensível. Diga que daqui a pouco você vai poder dar total atenção àquela pessoa. Então, assim, né? Acho que a gente tem que estabelecer essas regras dentro da gente mesmo, esses limites, entender o que é bom pra mim, o que é bom para o outro. E, enfim, tudo isso também, todas as minhas experiências profissionais, experiências de vida, agregaram muito isso, agregaram muito. E o que eu posso passar aqui pra vocês é isso, sabe? Não deixem as oportunidades passarem por medo de errar, por medo de não saber, por insegurança. Corra atrás, corra atrás. Se você não domina um assunto, veja uma forma de entender mais, de se especializar mais, mas não deixe aquilo ali te vencer, não deixe o medo te vencer só porque você tá com medo de errar, o medo de dar um próximo passo, um medo do que pode vir a acontecer. Às vezes é duro a gente ouvir, né, sobre medo. Ai, ela tá dizendo que eu tô com medo. Mas, gente, para e pensa, às vezes é sim um medo, às vezes é uma desculpa que você cria aí, que acaba se tornando uma barreira, que vira uma crença limitante. Para pra pensar em quantas coisas de repente você já passou aí na tua vida que não deu um próximo passo porque existia aquele pensamento de que ai, não vai dar certo, isso aqui não deu certo para fulano, também não vai dar para mim. Meus pais tentaram por esse caminho, não funcionou, então para mim também não vai funcionar. Para e pensa. A minha colega tentou essa área e ela achou muito ruim, então também não vou tentar. Gente, nem tudo que foi uma experiência para uma pessoa de uma determinada forma vai ser para você também. A gente vive as coisas de forma diferente, porque nós somos seres humanos diferentes dos outros, então não se esqueça disso, né? De repente, o que para um foi uma experiência ruim, para você pode ser uma experiência positiva, para você pode ser uma experiência que vai trazer aí muitos frutos. Então, sempre pensa, avalia de acordo com a sua realidade, de acordo com as suas expectativas, com as suas possibilidades, né? Lembra sempre disso. A minha verdade não é a mesma verdade do outro. Então, não se baseie por achismos, não se baseie, sabe? Só por aquela opinião ali. Você quer aprender mais? Ouve, mas ouve muito, ouve muitas pessoas, ouve muitos, sabe? Veja muitos olhares sobre o assunto, veja muitas formas de avaliar aquela situação. E é claro, a sua tem que ser a mais importante, tem que ser a final, né? Tem que ser aquela ali decisiva. Se você não entende sobre o assunto, tudo bem, você vê uma experiência de uma outra pessoa, mas lembre sempre de olhar também com o seu olhar. Será que aquilo ali serve pra mim? Será que vai dar certo pra mim? Será que é esse caminho mesmo que eu quero trilhar? E a partir daí você toma uma decisão. Tá bom, gente? Espero que esse vídeo também ajude ainda mais. E qualquer coisa, comenta aqui que eu vou ter o maior prazer em responder. E também fazer outros vídeos pra vocês. Tá bom? Beijo, até o próximo e fiquem com Deus.